Segundo livro dos Reis, capítulo 6. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 7. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 1, versículo 7. Eu esqueci de dizer algo, mas é importante que eu diga isso, irmãos. Um outro fator que eu precisei tornar isso público é porque o nosso irmão Reginaldo já não estava vindo aqui na congregação e ele estava indo na sede. E eu fui questionado pela sede, alguns membros do conselho perguntaram. Mas esses membros do conselho não sabiam que eu já havia, já há algum tempo, informado o pastor a situação. Se não foi passado para eles, já não é comigo, mas eu já havia. Ele é meu amigo, mas existe no nosso meio uma imparcialidade. A gente precisa entender o que é a igreja, e isso já havia sido comunicado para a liderança da nossa igreja. Por isso eu preciso fazer isso de púlpito, para que vocês saibam que já está tudo informado. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 1 em diante. Amém? Está comigo aí, irmãos? Vamos lá, coração preparado aí para ouvir a palavra de Deus. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: o lugar em que nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, um tronco e construamos ali um lugar para nos reunir. Disse ele: ide. Então um deles disse: queres ir com os teus servos? Respondeu Eliseu: eu irei. E foi com eles. Tendo eles chegado ao Jordão, cortaram madeira. Enquanto um deles estava derrubando um tronco, o ferro do machado caiu na água. Gritou ele: ai, meu senhor, era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrando-lhe ele o lugar, Eliseu cortou um galho, lançou-o ali e fez flutuar o ferro. E disse: pegue-o. Então o homem estendeu a mão e o pegou. Feche seus olhos, deixa a Bíblia aberta. Deus, é a tua palavra que lemos. Nós cremos que ela é viva, ela é eficaz para produzir vida nos nossos corações. Eu te entrego a minha vida e a vida dos meus irmãos, que possamos estar atentos à tua voz. Fale conosco, Deus, para que a nossa vida não seja mais a mesma. É o que oramos em nome de Jesus, amém. Se assente, dê um aplauso ao Senhor se for possível. Meus irmãos, eu quero pregar ao coração de vocês sobre este tema: crescimento, queda e recomeço. Meus amados, uma frase que costumeiramente eu utilizo de púlpito quando prego é lembrar aos irmãos de que a caminhada cristã é uma caminhada longa. Muitos se enganam quando tratam a vida cristã como uma corrida de 100 metros. Uma corrida curta, que o esforço ele é de explosão, mas ele não é contínuo. Não, meus irmãos. A caminhada cristã, ela é longa, e você precisa ser constante nessa caminhada. Eu me lembro do livro O Peregrino, de John Bunyan, um livro que foi escrito no século 17, que eu julgo que todo cristão deveria ler. Mas esse autor, ele escreve nesse livro a caminhada de um personagem, que inclusive o nome dele é Cristão. E esse personagem do livro mostra bem a aventura que é a vida cristã, os desafios, os perigos, as ciladas, as reviravoltas da caminhada cristã. Isso é a caminhada cristã. Embora nós vivemos num tempo de pessoas frágeis emocionalmente, pessoas desanimadas por natureza. Nós vivemos nesse tempo. Pessoas medrosas, com traumas, talvez por fracassos passados, ou pior, pessoas que não lutam ou que não avançam, não por já terem traumas, mas simplesmente por acreditarem na possibilidade de fracasso. Essas pessoas nem sequer tentam fazer. Pessoas que estão travadas por questões às vezes mentais, psicológicas ou familiares. Eu olho para esse texto aqui, nessa noite, e eu ressalto para você que os desafios da vida, os sofrimentos, as dificuldades, é sim, na maioria das vezes, uma evidência de que estamos no caminho certo.
Ter problemas na caminhada, meus irmãos, muitas vezes significa, para não dizer em todas elas, muitas vezes significa que esse é o caminho correto a trilharmos. Eu uso como exemplo alguém que está numa guerra e sai pilotando um avião para ir contra um exército inimigo. Quanto mais ele se aproxima do exército inimigo, ele está mais próximo do seu alvo. Porém, quanto mais próximo do seu alvo, ele também está cada vez mais vulnerável para ser atingido. Se esse piloto pega o caminho contrário, ele não corre perigo, mas ele também está afastado do seu alvo. Preste atenção nisso. Quanto mais você se aproxima do seu objetivo, do alvo que Deus estabeleceu para você, mais perigos você corre, mais difícil fica o caminho. Então você precisa fazer uma escolha. Ou você se aproxima do seu alvo e corre os riscos, ou você vive uma vida segura, tranquila, mas vai estar absolutamente distante da vontade de Deus para a sua vida. É uma opção que você precisa fazer. Esse texto, ele fala um pouco disso. Ele traz um pequeno relato, um relato que eu diria até isolado, da história do ministério do profeta Eliseu. Quem é Eliseu? Eliseu é o grande profeta que substituiu ao grande profeta Elias. A Bíblia diz para nós que Eliseu recebeu porção dobrada do Espírito na sua vida. Foi esse o pedido que ele fez para Elias. Eu quero que sobre a minha vida tenha o dobro do que está sobre a sua vida. Eliseu é esse homem. E esse texto, olhando aqui para o contexto bíblico, eu te localizo na história. O capítulo 6 está inserido no momento onde a nação de Israel se encontrava num profundo declínio espiritual. Num profundo o quê? Declínio espiritual. A nação de Israel estava afundada na idolatria. A idolatria havia tomado conta do coração dos líderes da nação. O profeta Eliseu se encontra nesse momento. Em contrapartida, quanto mais idólatra os líderes se tornavam, Deus continuava levantando os seus profetas. O ministério profético continuava cada vez mais forte. Deus continuava capacitando pessoas. Inclusive esse texto fala disso. Aqui essa narrativa apresenta para nós uma escola de profetas. Homens tementes a Deus. Homens que nesse pequeno relato mostra para nós que mesmo no momento de alto e baixo, mesmo no momento de dificuldade, Deus levanta pessoas para anunciar a sua verdade. Meus queridos irmãos, ora pois, verso 1 diz: disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: o lugar em que nos reunimos contigo é pequeno demais. Primeiro ponto que nós entramos no texto. A essa altura aqui do texto, já era comum escolas de profeta. Se você volta um pouco no segundo livro dos Reis, você descobre que lá em Gilgal, lá em Betel e lá em Jericó, já havia se mencionado de reuniões de profetas, alunos. É interessante que Eliseu, a essa altura do seu ministério, ele se tornou alguém tão proeminente, tão famoso, que ele se tornou uma espécie de professor de profeta. Ele ensinava às pessoas a lei de Deus e como ter intimidade com Deus para ouvir da parte de Deus e para falar da parte de Deus. Esse texto do verso 1 mostra esse momento, onde Eliseu está reunido com seus alunos e um dos seus alunos o procura dizendo: meu Senhor, o lugar onde estamos reunidos está pequeno demais para nós. Esse lugar está apertado demais para nós. E aí ele propõe algo. Perceba que esse homem, ele não mostra apenas o problema, mas ele também aponta a solução. Isso fala um pouco conosco. Às vezes nós somos rápidos demais para apontar problemas, mas não conseguimos levantar nenhuma sequer solução. Mas esse homem imediatamente propõe isso. Ele diz: o lugar está pequeno, vamos até o Jordão, desçamos até o Jordão, cortemos troncos de árvore neste lugar e vamos construir um lugar maior para nós. Perceba, meus irmãos, que esses homens estavam vivendo dias memoráveis. Era um cenário de crise espiritual, era um cenário de idolatria.
mas mesmo assim ainda havia sede de Deus em corações que queriam ouvir a Deus. Ainda num momento difícil, havia pessoas com propósito de crescimento, mesmo num momento de dificuldade, meus irmãos, mesmo que a circunstância em volta, a crise externa, isso não abalou a fé desses homens. Ainda assim, esses homens continuavam com o seu coração pulsando por Deus. Eu chamo a sua atenção. Eles, mesmo na crise, continuam sonhando, planejando. O cenário era ruim, mas ainda assim eles viviam um tempo diferente. Eles ainda estavam entusiasmados, eles ainda eram generosos, eles ainda tinham iniciativa. Aprenda essa verdade, porque eu aplico sobre a sua vida. Nós sabemos que estamos vivendo tempos difíceis, tempos de crise, tempos de pandemia, cenário complicado. Mas a minha pergunta para você é: qual o efeito que isso tem feito, não fora de você, mas dentro de você? Será que mesmo com um cenário ruim em volta, você ainda tem conseguido planejar? Você ainda tem conseguido sonhar? Você ainda continua envolvido? O seu coração ainda continua inclinado diante de Deus? O que isso tem feito em você? É um ponto interessante. Isso é um ponto interessante, porque pessoas estão completamente abaladas pelo momento. Pessoas anularam a sua vida. Como eu disse, pararam de sonhar, mas esses homens continuaram unidos num propósito, buscando o mesmo alvo. Meus queridos irmãos, um outro ponto que eu chamo a sua atenção é que a iniciativa, a ideia, não é de Eliseu. Olha isso, ele era o homem considerado mais próximo de Deus desse grupo. Mas a iniciativa, a visão, não é de Eliseu. A visão é de um aluno. Mas mesmo assim, ainda que a ideia não tenha sido de Eliseu, isso não impede Eliseu de participar. O texto diz, Eliseu os autoriza, podem ir. Só que eles convidam Eliseu, vem com a gente. E o texto diz que Eliseu respondeu, eu vou. Olha isso que interessante, irmãos. O progresso do reino, ele não tem propósito individual, mas tem propósito comunitário. Não interessa quem deu a ideia, não interessa quem teve a ideia, não interessa quem enxergou primeiro. A questão é, se o propósito for comunitário, abracemos, envolvamos-nos, vamos juntos. Meus queridos irmãos, o progresso do reino de Deus é assim. Davi desejou construir o templo, mas ele foi impedido por Deus de construir, mas ele não ficou magoado no canto. A Bíblia diz que ele juntou recursos para deixar para o seu filho Salomão construir. Ou seja, mesmo que eu não faça, eu posso participar, eu posso arrecadar, eu posso contribuir, eu posso me envolver, eu posso orar, eu posso me dedicar, eu posso jejuar, alguma coisa eu posso fazer. Essa é a lógica do reino de Deus. Às vezes a ideia não vai ser sua, às vezes a liderança não vai ser sua, mas se o propósito for o bem comum, é isso que importa, meus irmãos. Meus amados, crescimento no reino é uma dádiva comunitária. Eu volto para o texto. No meio dessa história, quem sabe, alguém vendo tudo dando certo, o profeta aceitando, eles indo, crescendo, Deus operando, quem sabe alguém possa ter pensado, poxa vida, não vamos ter problema nenhum, está dando tudo certo, a obra está indo para frente. Afinal, meus irmãos, a comunhão estava em dia, não estava? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim, a comunhão estava em dia. O propósito era legítimo. Eles queriam fazer algo para Deus, para melhorar, para a glória de Deus. Meus irmãos, o cenário era favorável para eles. Todos estavam envolvidos, mas ainda assim acontece um problema. Meus amados irmãos, esse texto nos faz pensar sobre a vida, sobre a nossa vida. Não significa, meus irmãos, que só porque você tem tido algum êxito, só porque você tem tido dias de sol, não significa, meus irmãos, que não haverá noites escuras. Não significa que tudo está dando certo, que o crescimento está acontecendo, que isso não nos isentará de problemas. Meus irmãos, eu não me engano quando eu penso sobre a nossa igreja.
Quando eu vejo o cenário da nossa igreja, eu comento muitas vezes com os nossos irmãos aqui da segunda-feira de oração, vamos orar, irmão, vamos orar, porque nós temos vivido dias maravilhosos, mas eu sei que vem tempos difíceis, eu sei que nós não viveremos sempre de trocar porcelanato, de ter um louvor bonito, de ter uma pregação bíblica, não, nós teremos problemas, questões, isso não nos isenta, o crescimento traz consigo também dificuldades, e nós precisamos ser realistas para isso. Muitos se enganam porque se apegam a um otimismo surreal, erram, se decepcionam. Meus amados irmãos, o texto diz que enquanto eles estavam cortando o tronco, a Bíblia registra para nós que o ferro do machado, você conhece machado, você sabe que você tem o cabo e o ferro do machado se solta e cai nas águas do Jordão. Meus amados irmãos, certamente para nós, no século 21, é estranho pensar que isso realmente seja um problema. Afinal de contas, você tem a Leroy Merlin aberta domingo, vai lá e compra outro machado. Para nós é estranho pensar que você vai acessar a internet e manda entregar na sua casa. Você tem a Cofermenta e um monte, a lojinha da esquina, qualquer lugar você acha um machado. Para nós isso é estranho que seja um problema. Mas meus irmãos em Cristo, século 21, mas nesse tempo aqui não, ferramenta, meus irmãos, era cara, era rara, tanto que conforme o texto, o machado em questão era emprestado, ou seja, o homem nem sequer tinha a ferramenta, ele pediu emprestado. O ferro, se soltar do machado, parece que era algo comum naquela época. Sabe por quê, meus irmãos? A lei de Deus, lá em Deuteronômio capítulo 19, versos 4 e 5, o próprio Deus na sua lei, ele vai registrar algo sobre ferro soltado do machado. Deus diz que quando alguém tiver com seu amigo, cortando lenha, e o ferro soltar do machado e acertar o amigo e matar o amigo, aquele homem é inocente. Olha isso. Isso aqui, meus irmãos, é segurança do trabalho, muito antes do sindicato, né? É Deus já... Olha, ele é inocente, não foi erro dele. Deus falando disso, desse assunto que parece ser comum, que o ferro se soltasse do machado, era uma questão comum. Atenção, irmãos, o problema aparece, a questão para nós é essa, o problema aparece, e ele aparece de repente. De repente o crescimento é arruinado, todo mundo para, o grupo que estava unido agora para ver o problema. Meus amados irmãos, perceba isso, se o crescimento é comunitário, o sofrimento também é comunitário. Guarde isso. Se quando está indo tudo bem, a gente se alegra e festeja, quando também vai tudo mal, a gente entristece junto. Quando, meus irmãos, o nosso irmão triunfa, a gente se alegra. Mas quando o nosso irmão fracassa, a gente se entristece. Romanos capítulo 12, Paulo fala disso, que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Essa é a lógica, a perspectiva bíblica. Então todo mundo para, todo mundo sofre, o problema acontece. Meus irmãos, o jovem lamenta, principalmente porque o machado era emprestado. Ele tinha que reaver. Ele ia ter que pagar, e certamente ele não tinha condições, porque se ele tivesse, ele não tinha pedido emprestado, né? Ele tinha o dele, né? Então esse é o problema. Note isso que eu vou te falar. Nós somos tentados, irmãos, e eu já ouvi isso por aí, a dizer, ou querer descobrir no texto, onde que foi a culpa do jovem. Alguns querem forçar o texto, dizendo que o jovem tem alguma culpa. Mas, meus amados irmãos, o verso 5 deixa claro que ele estava derrubando um tronco. Ou seja, ele estava fazendo exatamente o que tinha de ser feito. Ele não estava fazendo algo errado, ele estava trabalhando. Ele não estava desocupado, ele estava colocando a mão na massa. Meus irmãos, ele não está ali brincando, olhe para cá. Ele não estava lá brincando. O texto mostra, meus irmãos, que mesmo fazendo a coisa certa, muitas vezes você pode perder algo. É essa a verdade desse texto. Mesmo que você esteja fazendo a coisa certa, ainda assim você corre risco de perder alguma coisa. Sabe por quê? Porque é quem está ocupado que perde coisa.
Desocupado não perde nada não, desocupado não tem nada a perder. É quem está ocupado, é quem está envolvido. Homens e mulheres envolvidos são aqueles que perdem alguma coisa. O machado que cai é o de quem está dando machadada. Machado guardado não cai. Machado pendurado na parede não cai em lugar nenhum, meus irmãos. O machado que cai é o que vai para encontrar o tronco. O machado que cai é quem está com a mão na massa, meus irmãos. Entenda o que eu vou te dizer. Abraçar projetos é correr risco. Meus irmãos queridos, desejar se casar, meus irmãos, é maravilhoso, mas é também abraçar um monte de responsabilidade. Quando você deseja algo, quando você quer colocar um machado para cortar, você vai correr risco. Quando você quer estudar, quer crescer profissionalmente, isso vai te custar muito, inclusive o seu machado vai correr risco. Meus irmãos queridos, a vida ministerial, fazer algo para o Senhor, colocar os seus dons, os seus talentos a favor de Deus é arriscado sim. Até porque o machado é emprestado, os dons vêm de Deus. Você coloca isso em risco. Então saiba que em algum momento o ferro pode escapar. Ainda que você esteja fazendo a coisa certa, ainda que você esteja com a mão na massa, com um propósito legítimo, fazendo algo para a glória de Deus, ainda assim o risco existe. Só perde quem trabalha. E como é fácil perdermos enquanto trabalhamos. Ah, meus irmãos, quantos no nosso meio, que nas machadadas da vida, perdem suas famílias, seus filhos, perdem o amor por Deus, perdem o amor pela palavra, perdem a fé, perdem o caráter. Pessoas que estão trabalhando, mas muitas vezes são pegos de surpresa. No de repente, eles estão com a mão na massa, mas quando olham para suas mãos, eles estão batendo só com cabo. O machado já caiu, o tempo levou embora o que cortava. O que fazer nessas horas? Para que eu caminhe para encerrar. O que fazer então nessas horas? Se eu estou falando de crescimento, e você já entendeu onde estava, se eu já falei de queda, onde que entra o recomeço? Quando nós vamos experimentar então o crescimento? De repente, e a gente perde a ferramenta, nós não sabemos como prosseguir, o que fazer, qual caminho tomar. Meus irmãos, o versículo 6 e 7 traz um ensinamento precioso para nós. O versículo 6 e 7 diz para nós, que é quando o moço, o jovem, vai até o profeta. Primeira coisa que eu te ensino para recomeçar, são 3 pontos rapidamente. O primeiro é, o caminho do recomeço, ele começa com um pedido de ajuda. Busque ajuda. Esse menino, quando o machado cai, a primeira iniciativa dele é procurar alguém, e não é alguém comum, não é um homem simples, mas é alguém que pode ajudá-lo da maneira certa. O homem de Deus é o que o texto chama. Ele foi até o homem de Deus e disse para o homem de Deus que o machado caiu. Meus amados irmãos, o problema desse homem era só um milagre, e ele vai procurar quem entendia do assunto milagre. Meus irmãos, nós temos vivido um tempo de pessoas que querem ajuda, mas muitas vezes elas não buscam a ajuda certa. Nós vivemos num tempo de pessoas que querem apenas quem reforcem as suas decisões. Meus amados irmãos, eu tenho aprendido que Deus não abençoa decisões, Deus abençoa intenções. É diferente. Às vezes eu sento com alguém no aconselhamento e eu descubro que essa pessoa não está ali para ser aconselhada. Essa pessoa já chega ali decidida. Ela quer apenas encontrar em mim como pastor algo que dê base para ela seguir o seu caminho. Nós vivemos esse tempo, mas note, meus irmãos, buscar ajuda é estar aberto para a ajuda certa, da pessoa certa, na hora certa. Esse menino faz isso. Segundo ponto, sinceridade. O menino não mente, ele não esconde, ele não coloca a culpa no machado, ele não coloca a culpa no tronco, ele não coloca a culpa no rio, ele não diz que alguém esbarrou nele, não. Esse menino é sincero, não há máscaras, não há rodeio, não há transferência de culpa. Ele não maquina, ele não planeja, não. Ele diz: a culpa é minha. Caiu, estava na minha mão, a culpa é minha. Nós temos vivido esse tempo de pessoas, meus irmãos, que não são sinceras diante de Deus, e por que não dizer diante dos homens também, pessoas que escondem as suas falhas,
que contam histórias, que fazem rodeios na ânsia de manterem ocultos seus erros. Não, meus irmãos, a única forma, meus queridos irmãos, de nós acharmos o machado caído é quando nós rasgamos o nosso coração dizendo: foi isso que aconteceu, e a culpa é minha, fui eu que me precipitei, fui eu que agi errado, fui eu que fui carnal, fui eu que fui imoral, eu que errei. Meus amados, para encerrar, terceiro ponto: vá na raiz do problema. Quando o homem pergunta para ele, diz assim: onde que caiu? Aqui, ó, foi aqui. Aqui, o problema foi aqui. Meus amados, chega de paliativo, chega de medidas superficiais. Não finja que você não sabe onde foi que o machado caiu, porque você sabe. Você sabe, meu irmão, onde que o seu coração se endureceu. Você sabe muito bem quando você se tornou carnal, quando, meus irmãos, você se tornou imoral, descompromissado. Você sabe muito bem quando você se tornou negligente com a oração, com a palavra, com os cultos, com a igreja. Você sabe. Então, meus irmãos, para de querer esconder de Deus. É tempo de dizer: foi aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Foi naquele dia, foi naquela escolha, foi naquele relacionamento, foi naquelas palavras, foi naquele caminho que eu trilhei, foi aqui. Mostra para Deus onde caiu o seu machado aqui nessa noite. Apocalipse capítulo 2, versículo 5, Jesus dá um recado para a igreja de Éfeso dizendo: lembra-te de onde caístes, volta e arrepende. É noite de voltarmos. Eu não sei qual é o seu estado aqui nessa noite. Se você é alguém que está vivendo o crescimento, se nessa história você é alguém que está vivendo algo maravilhoso de Deus, ou se você é alguém que está caído, eu quero te dizer uma palavra para todos nós, seja qual for o nosso estado: tem recomeço para nós, tem recomeço da parte de Deus. Deus é poderoso para fazer esse machado flutuar novamente, você pegar ele de volta, porque é isso que Eliseu diz: pega porque é seu, eu te trago de volta, eu te chamo de novo, eu te levanto de novo. Se coloque de pé no seu lugar. Aleluia. Lá para Shurianda lá, Basurianda las, de quer de cova las. Coloque a mão na altura do seu coração. Feche seus olhos. Cante isso, cante isso. Com seus olhos fechados, permita-me ministrar essa palavra sobre a sua vida em oração. Deus, obrigado por essa noite. Obrigado por tua palavra, porque ela nos expõe, ela nos chama a responsabilidade, ela nos convoca para um tempo, ó Deus, comunitário. Um tempo, ó Deus, onde nós precisamos entender o que é igreja, o que é ser igreja, o que é viver o crescimento, os propósitos do Senhor. Ah, Deus, mas nessa caminhada, Deus, tem muita gente, até bem intencionada, fazendo a coisa certa, mas pelo desgaste do trabalho, pelas machadadas da vida, tantas pessoas que estão aqui sinceras, Deus, sinceras, mas o ferro, Deus, caiu no Jordão, era emprestado. Senhor, estamos desesperados, o que fazer, Deus? Aplica, Deus, a tua palavra nos nossos corações. É tempo de buscarmos ajuda, e buscamos o Senhor.
É do Senhor que vem o nosso socorro, é do Senhor, Deus. Nós abrimos o nosso coração com sinceridade. Nós reconhecemos onde caímos, Deus. Traz de volta, que seja uma noite, Deus, onde o ferro do machado volte a flutuar. Pegue de volta, meu irmão, pega de volta, minha irmã. Pega de volta. Nós vamos prosseguir, nós vamos avançar. A queda acontece, mas o recomeço também é uma verdade. Você pode estar aqui hoje chorando, triste. O choro pode até durar a noite toda, mas certamente a alegria, ela vem pelo amanhecer, é o que cremos. Você pode aplaudir o Senhor no seu lugar. Irmãos, até os mosquitos foram embora. Deus é maravilhoso, irmão. Olha, coisa maravilhosa. Que essa palavra, ela seja aplicada no seu coração pelo Espírito Santo. Você sai daqui disposto a vivê-la, a ser esse que Deus conta. Essa igreja precisa de gente que não esteja só com cabo não, mas tenha machado completo. Mas se você tem só o cabo, você não é um problema para nós. Você é parte da solução. Nós vamos te ajudar, nós vamos caminhar com você. É o nosso propósito de igreja. Feche seus olhos, vamos agradecer por essa noite. Deus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de te celebrar, de cultuarmos ao teu santo nome. Obrigado, Deus, pela oportunidade de louvar ao Senhor, Deus. Cantar canções ao teu nome, Deus. Nós te agradecemos, Pai. Que o Senhor tenha recebido a nossa adoração. Que o Senhor tenha recebido as nossas canções. Que o Senhor tenha sido adorado na beleza da tua santidade. E obrigado, Deus, por tua palavra. Obrigado porque ela nos encoraja. Obrigado porque ela nos alimenta. Ela nos dá força para encarar mais uma semana. A nossa segunda-feira vai ser diferente. Nós iremos levantar amanhã, Deus, cheios de ânimo, dispostos para encarar, para ter coragem, Deus. Ah, Senhor, toma as famílias, toma os nossos filhos, os nossos idosos, os casamentos. Guarda-nos, ó Deus, como a menina dos teus olhos. É o que oramos em nome de Jesus, com as suas mãos estendidas, que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a igreja de Cristo na face da terra. Aquele que crê, diga amém. Dê um aplauso ao Senhor.